sentar, irmãos. A paz do Senhor, dos irmãos. Graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Gratidão a Deus. Pastora Josiele, por essa oportunidade. A todos os irmãos que estão aqui. A nossa cantora Leide Mara. Lotada de Deus. Que presença maravilhosa nessa noite. Amém, amada? Você tem uma Bíblia nessa noite? Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 22. Que presença de Deus. Fica nessa mesma ligação, irmãos. Eu sei que o Senhor ainda fará algo em nosso meio nessa noite. Ruth 1:22 diz assim: Assim Noemi voltou dos campos de Moabe com Ruth, a moabita, sua nora. E elas chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Amém. Queridas, nós estamos em um culto com um propósito. Mulheres transformadas pela palavra de Deus. E não há como falar sobre transformação se nós não falarmos sobre processo. Porque o que nos muda, o que nos transforma é o processo. A lagarta, para ser borboleta, ela passa pelo processo da mutação. A lagarta, ela não nasce borboleta, ela passa pelo processo até ela ser borboleta. Capítulo 1 do livro de Ruth fala da história de uma família. Uma família comum, uma família normal. A Bíblia diz que nesse tempo o Senhor vai fechar a mão sobre Israel. E a Bíblia fala que vai faltar pão em Belém de Judá. E Elimeleque, ele vai tomar uma iniciativa preocuposa. Porque quando falta pão na casa de pão, a gente tende a tomar uma posição diante dessa necessidade. A Bíblia diz que Elimeleque, juntamente com a sua família, decide sair de Belém de Judá para a terra de Moabe. Mas se você ler o Deuteronômio capítulo 7, versículo 3, você vai ver que Deus, ele estabeleceu uma aliança e uma ordem, dizendo: olha, não coma com Moabe, não fale com Moabe, não faça aliança com Moabe, não se case com eles, não coma com eles, não beba com eles, não esteja com eles. Mas Elimeleque decide ir para este lugar, sendo que Deus já disse que não era para fazer assim. Então ele sai com a sua família para esta terra. A Bíblia diz que quando eles chegam ali naquele lugar, Elimeleque é acometido por uma doença e morre. Noemi agora sem marido, sem o seu porto seguro, ela dá continuidade à sua vida. Porém a Bíblia diz que os seus filhos se casam com mulheres moabitas. E no findado de 10 anos eles também morrem, acometidos talvez pela mesma doença, pela mesma enfermidade. Elas se apegam agora sozinhas, sem marido e sem uma direção para tomarem suas vidas. A Bíblia diz que a notícia chega nos ouvidos de Noemi que o Senhor voltou a abençoar a Belém de Judá com pão, que o Senhor voltou a abençoar o povo com providência. E agora então, diante da sua perca, diante da sua dor, diante do seu cenário, diante de tudo que ela tinha, mas não tem mais, ela decide se levantar e se posicionar dentro desse contexto. De princípio, as suas noras arrumam as malas, arrumam as bagagens e decidem ir juntas para Moabe. Porém, Noemi, ela vai dizer assim: olha, volte para as suas famílias, volte para os seus deuses,
Porém tenho mais filhos, poderei ter mais filhos, para que venha servir de esposo? Não. Voltem para suas famílias. A história relata que Ruth diz: não, eu não vou, eu vou ficar. E Orfa diz: não, é muito pesado para mim deixá-las mais, eu vou voltar para o meu povo. E isso é muito interessante, porque tem gente que julga Orfa, tem gente que fala mal de Orfa, tem gente que não compreende Orfa. Mas eu quero dizer para você uma coisa: deixa quem quiser ir, não segura quem não quer ficar, deixa ir. Porque talvez não é para viver o que você tem para viver, não é para sonhar o que você tem para sonhar. E se quiser ir, deixa ir. Deus agora vai separar um tempo diferente. Deus agora vai separar um novo tempo. Deus agora vai preparar um tempo de recomeço para essas duas mulheres. E Orfa não faz parte dessa história. Ela se levanta no meio do caos, no meio da dor, no meio do luto. E agora elas decidem recomeçar. E é difícil recomeçar quando você está no chão. É difícil recomeçar quando você está caído. É difícil recomeçar quando você não tem mais um lugar. É difícil recomeçar nada. É difícil recomeçar quando você não tem mais honra, quando você não tem mais um lugar no meio da sociedade. É difícil recomeçar quando gente te deixa. É difícil recomeçar quando falam mal de você. É difícil recomeçar quando você não tem mais reputação. Ela sai desse lugar e ela volta. A Bíblia diz que no versículo 22 que elas chegam em Belém de Judá, no princípio da colheita das cevadas. E eu quero começar aqui com você a pautar alguns pontos importantes para você que veio aqui hoje sem nenhuma expectativa. Deus está dizendo para você: é tempo de recomeço. Ela chega no princípio da colheita. Você sabe qual é o princípio da colheita? Elas chegam na primavera. A primavera é quando as flores começam a sair, quando tudo começa a florescer. Elas chegam sem nada, elas chegam amarguradas, elas chegam lá escorraçadas, elas vão ser apontadas, elas vão ser faladas, mas elas chegam lá posicionadas a recomeçar. E nessa noite eu quero convidar você a recomeçar neste lugar. Você sabe qual é o nosso maior problema? É muita justificativa para pouco trabalho. Se justifica muito e trabalha pouco. Se justifica muito e se movimenta pouco. E a culpa da nossa paralisia sempre vai ser colocada em alguém. Eu não faço por causa disso, eu não vou por causa daquilo. Fulana me atrapalha, não atrapalha não. Se você hoje tem recomeço para você. Você acha que é fácil recomeçar no luto? Você acha? Eu perdi um filho e eu quase não falo sobre isso. E isso mexeu muito com o meu emocional. A perca desse filho. E eu comecei a pegar essa carga e colocar sobre alguém. A culpa é dela. Porque a gente sempre tem que ter alguém para colocar a culpa. A culpa nunca é nossa. A culpa sempre é de alguém. Aí comecei. Parei de congregar. Não ia mais na igreja. A culpa é de fulano. A culpa é de fulano. Eu não vou por causa dela.
eu perdi por causa de fulana. E Deus está onde nessa história? Aí comecei depressiva, amargurada. 3 meses dentro de casa. Depressão, depressão, depressão. Um dia de Santa Ceia, 8 horas da noite, caindo um maior temporal, meu pastor chegou na minha casa. Horário de culto. Bateu na porta, entrou, olhou para mim e disse assim: olha só, eu vim aqui falar uma coisa para você. Você está aí depressiva por causa de A e de B, segundo você. Mas olha para mim e presta atenção no que eu vou dizer a você. Você vai adoecer, você vai morrer, eu vou te sepultar. Seu marido vai casar de novo e você vai para o inferno. Mas se você decidir recomeçar, tem novidade de vida para você. Recomeça hoje. Se posiciona hoje, muda hoje. Muda hoje. Quando ele saiu da minha casa, eu estava só um marimbondo. Falei, quem que ele pensa que é para vir aqui na minha casa? Os dias passaram. Você acha que é fácil para quem saiu com o nariz em pé voltar em meio à humilhação? Porque Ruth, elas saem de lá, Noemi sai para aquele lugar de nariz em pé, porque ela pensa: em Belém de Judá não tem pão, em Belém de Judá não tem providência, então a gente vai para Moabe. Só que lá em Moabe dá tudo errado, e ela tem que botar o orgulho no bolso e voltar pelo mesmo caminho que ela foi. E o orgulho fica onde? Fica, não tem. Nessa situação o critério é botar o orgulho no bolso e voltar pelo mesmo caminho. Passados os dias, peguei uns exames que eu tinha da gestação do neném que morreu e fui na médica levar para ela ver a biópsia do neném, os exames do neném. Depois, quando ela abriu, ela falou assim: menina, Deus é bom com você. Aí eu disse: por que Deus é bom? Ela falou assim: porque o seu neném ia nascer e viver 3 dias. Só que seu organismo é tão bom, olha Deus trabalhando. Seu organismo é tão bom, que expulsou o neném antes de nascer. Olha Deus poupando você, e você colocando culpa em A e culpa em B, e Deus trabalhando, e você abrindo a boca para amaldiçoar o trabalhar de Deus na tua vida. E agora a vergonha de ir lá pedir perdão. Noemi não tem escolha. Ninguém escolhe a tempestade que quer viver. Ninguém escolhe a tempestade que quer passar. Simplesmente Deus promove você e diz assim: hoje você vai viver isso, hoje você vai passar por aquilo. Noemi não quer ficar sem marido, Noemi não quer ficar sem filho, mas a circunstância vai colocar ela dentro desse cenário. Quando ela chega lá com vergonha, humilhada, a ponto de dizer: não me chame Noemi, me chame Mara. Me chame Mara, porque cheia eu fui e vazia eu voltei. Noemi estava amargurada. Estava amargurada por não entender as circunstâncias que aconteceram na sua vida. E talvez você está aqui da mesma forma que Noemi. Está vivendo um tempo de tempestade, um tempo de dificuldade, e não consegue se enxergar nessa situação. Mas quando elas chegam lá, o
Senhor começa a traçar uma rota diferente. Só que você sabe o que eu acho interessante aqui? É que em nenhum momento ela começa a se justificar. Por que meu marido morreu? Por que o meu filho morreu? Você sabe o que aconteceu quando ela saiu de Moabe? Ela deixou as dores dela em Moabe, as dificuldades em Moabe. Você sabe por quê? Porque em Belém de Judá não é tempo de lamúria. Em Belém de Judá não é tempo de reclamação. Belém de Judá é tempo de recomeço. Tempo de recomeçar. Mas recomeço não é para menina. Recomeço são para mulheres maduras. Você sabe por quê? Porque quando a gente decide recomeçar, algumas coisas da nossa vida tem que mudar. O nosso comportamento tem que mudar. O nosso jargão tem que mudar. A nossa mente tem que mudar. A postura tem que mudar. Alguém vai olhar e vai dizer: ei, mas aquela que está indo para a pré-conferência não é Noemi, não é aquela que perdeu tudo. Sim, aquela é Noemi. Ela decidiu recomeçar. Recomece. Recomeço. Eu tenho visto, irmãs, a fragilidade das mulheres de Deus. O que está acontecendo, irmãs? O que está acontecendo? Que fraqueza é essa? Que fraqueza é essa das mulheres de Deus? O que está acontecendo com as mulheres de Deus? É uma fragilidade, é uma dificuldade, coloca coisa onde não tem, inventa coisa na mente que não existe, aí vai deprimindo a mente, vai deprimindo o corpo, daqui a pouco está no chão e não consegue se levantar. Ei, querida, levanta do chão hoje, que tem recomeço de Deus para a tua vida. Conheci uma menina, uma mulher. Conheci o marido dela na fila do mercado. Vocês são da Assembleia de Deus, não sei de onde, sim, só. Vai orar lá em casa. Minha mulher está com depressão já tem 2 anos. E a gente já não sabe mais o que faz. Vamos orar na sua casa. Quando a gente chegou na casa, a gente tomou um susto. Você não sabia se era casa ou se era uma floresta. Entramos na casa, ela deitada no quarto, a casa suja, imunda, podre, e ela lá, naquela situação. Primeiro dia, oramos, e ela na mesma situação. Segunda semana, oramos e ela na mesma situação. Terceira semana, oramos e ela na mesma situação. Quarta semana, chegamos na porta, já não reconhecemos a casa. Limpou o quintal. Aí falou assim: limpei o quintal que eu sabia que vocês iam chegar. Aí já dei uma. Aí o marido dela assustado falou: foi a primeira vez em 2 anos. Lado de dentro, do mesmo jeito que nós oramos, quinta semana, sexta semana, sétima semana, na 8ª semana, eu falei com meu esposo: eu acho que a gente errou o endereço, não é aqui não. Meu marido falou: não é aqui sim. Entramos na casa, ela toda animada, tomou banho, pintou o cabelo, fez café, colocou pão na mesa, varreu a casa, cuidou do cachorro, lavou a roupa, cuidou, faxinou tudo, limpou tudo. Aí meu marido disse assim: o que aconteceu? Aí ela abriu a boca e disse assim: eu conheci o Deus do recomeço e eu decidi recomeçar. Recomeça hoje. Você precisa querer. Você sabe por quê? Porque Noemi poderia ter morrido em Moabe e jamais na história da Bíblia o nome dela ia ser conhecido.
Irmã, mas você, irmã, não é fácil recomeçar. Quem falou que é fácil? Quando elas voltam sem nada. Elas voltam perdidas. E agora o que a gente vai fazer? E agora como que vai ser? E agora como que a gente vai proceder? Como que a gente vai viver? Apenas recomece. O Deus do recomeço vai traçar uma rota para você. Mas a gente agora está vivendo dias complicados, sabe por quê? A gente sempre tem a interrogação na frente daquilo que Deus vai fazer. A gente sempre quer limitar a Deus naquilo que Ele vai fazer. A gente sempre quer pensar, a gente sempre quer idealizar na nossa mente se o que Deus vai fazer para nós é bom. E diante disso a gente não sai do lugar. Diante disso a gente fica paralisado. Você lembra de 2 Reis capítulo 4, versículo 20? A Bíblia diz que o marido traz o menino e coloca sobre os joelhos dela. Ao meio-dia o menino morre. E o que ela faz? Ela vai para a rua? Ela vai para a esquina? Ela vai para o WhatsApp? Ela vai para a rede social? Ela vai para a cerca? Não. A Bíblia diz que ela pega o menino friamente, coloca lá em cima no quarto alto e fecha a porta. Meu Deus do céu, que mente é essa? Que equilíbrio é esse? E se fosse eu, já estava lá na rua gritando. Mas você sabe o que ela está fazendo aqui? Ela decidiu que na casa dela não ia ter velório. Ela decidiu que na casa dela não ia ter funeral, não ia ter caixão na sala, não ia ter choro, não ia ter vela, não ia, ninguém ia ser sepultado naquele dia. Aí a Bíblia diz que o marido fala assim, ela fala assim com o marido dela: esposo, meu bem, chama o servo, prepara o jumento que eu vou no profeta. Aí ele vai falar assim: mas você vai fazer o que lá? Não é lua nova, não é sábado. Aí você sabe o que ela diz? Tá tudo bem, não se preocupa não, tá tudo bem. Que cabeça é essa? Nós estamos diante de uma mãe que decidiu recomeçar do zero. Você sabe por quê? Porque o menino está morto lá em cima. Só que aqui embaixo a gente tem uma mulher decidida que resolveu se colocar de pé e lutar pela casa dela. Eu estava morando no estado da Bahia. E lá no sertão eles usam muito óleo de dendê. Quem é baiano aqui? Tudo lá é no dendê. E meus filhos não estão acostumados. Aí a gente foi para outro estado, para outra cidade. Aí meu filho inventa de lanchar pastel frito no dendê. No meio do caminho começou a passar mal. E nós estávamos em 2020 no pico da pandemia da Covid-19. E lá onde eu morava, no estado que eu morava, a ordem era clara: não vai para o pronto-socorro, não vai para o hospital. Fique em casa. Chegamos em casa, meu filho começou a passar mal, passar mal, passar mal. Eu liguei para a Jeane, minha agente de saúde, e falei: Jeane, meu filho do meio está passando mal, mulher, eu tenho que levar ele no hospital. Ela falou: não vai não. Não vai. Não vai porque estão chegando lá, andando e estão saindo deitados. Não vai não. Primeiro dia. E a gente cuidando, cuidado paliativo, água de coco, soro, água, cuidando. E nada, segundo dia. Jeane, meu menino está ruim, eu preciso levar ele para o hospital. Ela disse não. Aí eu falei com meu marido: vamos para a Teixeira de Freitas. Meu marido falou: como? Sem nem R$1. Eu falei: Jesus, e agora, meu Deus? Terceiro dia, meu menino não conseguiu mais levantar da cama. Aí eu falei assim: Jesus Cristo, meu filho vai morrer aqui dentro de casa. O que a gente vai fazer? Aí quando deu meio-dia,
eu entrei no quarto de oração e eu comecei a orar. Eu comecei a orar sobre o meu filho, orar sobre o meu filho, orar e chorar sobre o meu filho. Você sabe por quê? Situações extremas pedem posicionamentos extremos. E começamos a orar. E daqui a pouco meu marido entrou no quarto de oração. E tá a gente orando 1 hora. E tá a gente orando 2 horas. E 3 horas. E tá Jesus o meu filho. E tá 3h30. Jesus o meu filho. Aí eu falei: Senhor, 4 horas eu preciso de uma resposta. Aí eu disse pro meu esposo: se der 5 horas e Deus não fazer nada, eu vou anoitecer, mas eu não amanheço aqui nesse lugar. Desespero. Quando você se posiciona, o céu trabalha a seu favor. Mas pelo amor de Deus, para de choramingar nos pés de Jesus. Chega lá com uma decisão certa. Chega lá com uma declaração certa, com um posicionamento certo, com algo certo diante de Deus. Aí chega lá toda: se o Senhor quiser fazer. Aí quando deu 4h30, levantamos da oração e meu filho lá. E eu em pranto de choro, irmãos. Tinha festividade na minha igreja, aonde o meu esposo era pastor. Quando deu 4h45, alguém bateu no meu portão. Meu esposo correu prontamente, abriu o portão. Isso aqui que eu vou contar é para doido, viu? Isso aqui é coisa de Assembleia de Deus. Quando meu esposo abriu o portão, tinha um batalhão de mulheres. Aí a mais nova falou assim: a gente estava lá na igreja orando, nunca vi elas. E o Senhor falou com a gente: levanta que eu vou levar vocês num lugar. Aí a gente questionou: mas Senhor, aonde? O Senhor falou: sai andando. Quando chegar na frente da casa, eu vou dizer que é lá. Aí saiu aquele batalhão de mulheres. Quando a mais nova entrou, ela disse assim: mulher eu. Que oração foi aquela? A gente estava lá na igreja orando e o Senhor mandou a gente vir aqui orar. Aí começou a oração e Deus começou a falar. Aí ela disse assim: se tu tiver coragem, tu volta. E para mostrar que eu sou Deus, que me posiciono diante de uma mulher decidida, eu curo o menino lá dentro do quarto. Deus foi lá na minha casa. Diante de uma dificuldade, se posiciona, querida. Quando elas chegam lá, está começando a festa das primícias. Vai começar o tempo de festejar, porque a colheita foi boa. E Ruth vai peregrinar nos campos de Boaz. E isso não é um acaso. Boaz é primo, parente distante de Noemi. A Bíblia diz que pela lei do levirato, se chama lei, quando se morre alguém daquela descendência, o parente mais próximo precisa assumir a viúva para que não morra aquela descendência. Olha que curioso. Isso não é acaso, irmãos. A Bíblia diz que ela vai para o campo, porque existia a teoria da respiga. Os fazendeiros latifundiários liberavam a respiga, o que ficavam para os órfãos, para as viúvas, para os mais carentes. E quem está lá? Ruth. Ela vai para os campos peregrinar, respigar. E Noemi está em casa, já é velha, já não tem mais saúde para se posicionar diante de um recomeço, mas Ruth tem. E ela vai.
Quando ela está lá na respiga, quando ela está lá na colheita, colhendo o que ficou, ela vai ser observada por Boaz. E isso não é um acaso na vida de Ruth. Isso é um recomeço que Deus preparou para a vida delas. Só que esse texto é tão bonito e romântico. Só que se você for olhar para a teoria, não tem nada de romantismo. Porque diante de alguém que decidiu recomeçar, existem as dores, existem as marcas, existem as feridas. Tem ferida que é tão grande, tão grande, tão grande, que ela impede alguém de se movimentar. Você quer ver uma mulher que passou pelo abuso? Uma mulher que passou por uma humilhação de um casamento falido por causa de uma traição. Uma mulher que não aceita, não consegue se levantar por causa da rejeição de alguém, por causa de um marido que a rejeita, por causa de uma família, por causa de coisas que aconteceram na infância. Eu tenho uma amiga que ela casou e não conseguiu consumar o casamento. Não conseguia consumar o casamento, não conseguia consumar o casamento. E o marido, homem de Deus. Só que ela também não entendia porque não conseguia consumar o casamento. Todas as noites ela chorava porque ela não conseguia consumar o casamento. Se o marido dela se aproximasse dela, ela tinha crises a ponto de ter que ser hospitalizada. Só que dentro da mente dela, ela não entendia aquilo. Aí ela falou assim: o único jeito é eu me divorciar, me separar, não consigo. Só que o pastor, muito homem de Deus, ele disse: não, nós vamos recomeçar, nós vamos tratar isso. E todas as vezes que o marido tentava tocar nela, ela não conseguia. Ela se desesperava a ponto de ser hospitalizada. Aí o médico receitou um psicólogo e um psiquiatra. E pelo amor de Deus, psiquiatra e psicólogo não é do diabo, em nome de Jesus. Joga isso por terra. Eu já fiz psiquiatria, já fiz análise 9 meses e eu indico, é uma bênção. A pastora Josiele está aqui e está aqui pronta para te ajudar. Aí foi para o psicólogo. Foi para o psicólogo e nada. Até que um dia, durante uma sessão, ela se lembrou que quando ela tinha 8 anos, a mãe dela deixava ela com um tio para trabalhar à noite. E esse tio abusava dela sexualmente. Só que ele abusava dela dopada. Ele dopava ela e abusava dela. Por isso que ela não lembrava. Porque todas as vezes que era abusada, era dopada. E isso foi um caos na vida dela. Saber que por muito tempo sofria esse tipo de violência. Só que também foi um tempo de recomeço. Porque através dessa descoberta, ela começou a se tratar. Diante desse tratamento em Deus, ela começou a se posicionar. E diante do seu posicionamento, ela decidiu recomeçar. É difícil. Não é fácil. Só quem passa por isso sabe como é. Só quem sofre violência psicológica dentro de casa por causa de um marido sabe como é. Só quem sofre violência doméstica dentro de casa sabe como é. Só quem sabe é quem está passando pela situação. E não é fácil, é difícil. Mas existe um recomeço para a tua vida. Dia de manhã, passado muito tempo, chega a mensagem de texto: fui curada. Depois de quase 2 anos,
Eu tive a minha noite de núpcia com meu esposo. E o nome do Senhor foi glorificado. Porque tudo passa nessa vida. Tudo nessa vida passa, querida. Esse cenário passa, essa dor passa, essa fragilidade passa. Tudo que você está vivendo hoje vai passar e você vai recomeçar. E hoje ela tem um casamento feliz. Quando Ruth começa a respigar nos campos de Boaz, automaticamente o coração de Boaz se volta para ela. E ele vai perguntar para os seus servos: quem é essa moça? Quem é essa serva? Ah, essa daí é nora de Noemi. E dentro desse contexto há todo um projeto. Olha, Noemi, quando é declarado a ela a história, ela vai dizer assim: olha só o que você vai fazer, você vai tomar um banho. Olha como que ela é sagaz. Você vai se perfumar. Depois da festa, quando ele deitar, você vai deitar nos pés dele, mas não é com ele, nos pés dele. O plano de Deus já está traçado, o plano do recomeço. Existe uma estratégia de Deus para a sua vida, querida. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não há nada que Deus não faça. Você lembra de Rispa? Eu amo esse texto. Ela tem os filhos dela assassinados por causa de uma aliança quebrada por parte de Saul e dos gibeonitas. A Bíblia diz que ela tem os seus filhos levados. Os filhos dela são mortos lá do alto do monte. E diante desse cenário, ela decide lutar pelos corpos. Olha o que é uma mulher posicionada. E você sabe o que Deus está falando conosco nessa noite? A gente precisa recomeçar. A gente precisa deixar ir quem quer ir. A gente precisa deixar os nossos traumas, os nossos medos. A gente precisa se posicionar agora, porque Deus quer usar você nesse tempo. Mas vai usar como desse jeito? Como? Que área que você quer ser usada por Deus? Se qualquer coisa te afeta, se qualquer falácia te afeta. Um dia eu desci do púlpito durante uma pregação e uma irmã falou assim para mim: eu tenho vontade de dar um tapa na sua cara. Eu tenho vontade de dar um tapa na sua cara. Falei: Jesus, que violência. Falei: irmã, mas eu nunca falei com a senhora. Eu nunca tive um momento com a senhora. Por que a senhora quer dar um tapa na minha cara? Porque um dia você passou por mim e não me deu a paz do Senhor. Irmãos, isso é doença. Isso é falta do que fazer. Se você não tem o que fazer, eu vou te dar uma receita. Se posiciona, porque Deus quer usar você na terra. Existem guerras para a gente vencer. E você preocupado com quem está falando, querida, em nome de Jesus, se posiciona hoje. E muitas outras coisas que eu ouço, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo para isso. Você viu o que estão falando? Não tenho tempo. Você viu o que disseram? Não tenho tempo para isso. É tempo de você amadurecer. É tempo de você dar fruto. Dar fruto na sua casa. Dar fruto no seu trabalho. Dar fruto no seu casamento. Em nome de Jesus. É tempo de crescimento. Mas vai crescer como? Vai crescer como? É tempo das mulheres se tornar, das meninas
testemunhas se tornarem mulheres maduras para o que Deus vai fazer na sua vida. Você acha que o teu marido vai se converter por causa do testemunho da pastora Josiele? Você acha mesmo? Não. Não. Porque aqui fala língua estranha, mas em casa quer bater na cara do marido. Que testemunho é esse? Que testemunho é esse? Fajuta é esse? E Deus quer usar você como ousadia. Você acha que se Ruth não tivesse testemunho, ela seria só mais uma. Ela seria só mais uma em meio à multidão. Não ia ter espiga, não ia ter respiga, não ia ter nome, nem ia ter honra na vida dela, se ela não tivesse um testemunho. Recomeço é só para quem tem testemunho. Recomeço é só para quem tem posicionamento. Você quer recomeçar? Se posiciona hoje. Esses dias eu vou encerrar, só para você entender. Esses dias nós vamos fazer uma visita. Ela toda boazinha, toda fraternal, queria se separar e tudo mais. E a gente foi lá como conselho, né, da igreja, departamento de aconselhamento pastoral. E quando eu olhei para aquele homem, eu falei, gente, esse homem não deve prestar, porque ela é toda bonitinha, boazinha, adoradora na casa de Deus. Aí de repente ele olhou para nós e falou assim, essa mulher bate na minha cara. Eu falei, o quê? Não acredito. Bate na minha cara. Deu lugar na Santa Ceia, dá lugar no culto, ajuda, faz, trabalha, mas bate na cara do marido. A gente precisa saber quem nós somos diante de Deus. E diante dessa autoimagem, diante de Deus, a gente precisa decidir o que a gente quer fazer da vida. Se você quiser continuar sendo mais uma, você fica do jeito que você está. Mas se você quiser mudar, Deus tem um recomeço para a sua vida hoje. Vamos cantar? Deus tem um recomeço para a tua vida hoje. Deus tem mudança para a tua vida hoje. Deus tem crescimento. Eu profetizo crescimento da parte de Deus na tua vida hoje. Muda hoje. Volta diferente hoje. Quem quer recomeçar hoje? Rayane, você não conhece a minha vida, deixa em Moabe. Você não conhece o meu cenário, deixa em Moabe. Você está na casa de pão, e aqui tem pão fresco do céu, para quem decidiu recomeçar. Tem alguém nessa noite que quer recomeçar em Deus? Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Pela lei do levirato, o parente mais próximo não pode assumir Ruth. Então Boaz entra no cenário. Entra no cenário e assume Ruth e assume Noemi. Agora a serva virou patroa. Ela não precisa mais pegar o resto, porque dentro da casa dela tem com fartura. Tem alguém que deseja recomeçar? Existe entre nós alguma mulher que está vivendo um cenário, mas que deseja recomeçar? Vem aqui na frente.
Nós vamos liberar algo diferente sobre a sua vida. Tem alguém? Você quer recomeçar? Posso descer? Segura minha mão, eu sei. Você quer recomeçar em Deus? Vai soltar. Tão lindo é. Você sabe qual é o primeiro passo para elas recomeçarem? Elas saíram de Moabe. Que me visita e faz de mim. Você sabe o que é Moabe? Moabe significa lugar de perdas, lugar de luto, destruidor de sonhos. Tem alguém que quer recomeçar? Raiane, eu estou vivendo um cenário tão difícil, tão difícil, tão difícil. Então hoje é o dia do recomeço. Eu quero chamar as mulheres aqui na frente. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela tua vida. Te amo, meu Pai. Vem, irmãs. Vem. Já está terminando o culto. Vem, irmãs. Vem, irmãs. Leva-me ao lugar. Vem aqui na frente. Rebaixo, reba da calabada. Rebaiaço, reba da calabada cai. Desfrutamos o. Só Deus sabe como está sua Moabe. Te amo, meu papai. Só Deus sabe como está sua Moabe hoje. E Deus está dizendo: hoje tu sai de lá. Hoje você sai de lá. Hoje